Você já se sentiu perdido, sem direção diante das tempestades da vida? A história de Esther, uma jovem judia no exílio, oferece um farol de esperança em meio à escuridão. Imagine uma mulher comum, órfã, que por meio de fé inabalável e sabedoria inesperada, se tornou rainha e salvou seu povo da destruição. Não é um conto de fadas, mas uma narrativa real, repleta de lições preciosas para nós hoje. Prepare-se para descobrir como a fé de Esther pode iluminar seu caminho e lhe dar a força para superar qualquer obstáculo. A história de Esther, narrada no livro bíblico que leva seu nome, é um testemunho extraordinário da providência divina. Imersa em um contexto de opressão e perseguição, Esther não se deixou abater. Ela enfrentou a adversidade com coragem e determinação, demonstrando que a fé não é um sentimento, mas uma força capaz de mover montanhas. Descubra como essa jovem, inicialmente anônima, se tornou uma heroína, usando sua posição de influência para proteger seu povo amado. Esta jornada inspiradora não é apenas uma leitura histórica, mas uma bússola espiritual que pode guiá-lo em momentos de incerteza. Prepare-se para mergulhar em um universo de sabedoria, discernimento e fé, onde a história de Esther revela segredos profundos sobre a força do espírito humano. A história de Esther vai além de um simples relato de sobrevivência. Ela revela a importância da oração, da perseverança e da intercessão. Aprenda como a fé de Esther se tornou um escudo contra a escuridão, transformando-a em uma liderança exemplar. Você encontrará insights valiosos sobre como lidar com as pressões do dia a dia, como usar suas habilidades e talentos para o bem, e como encontrar coragem em meio ao medo. Imagine-se aprendendo a confiar plenamente na providência divina, a discernir os momentos cruciais e a usar sua voz para defender o que é certo. A história de Esther oferece mais do que apenas conhecimento. Ela oferece transformação. A jornada de Esther nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de resistir à adversidade. Em um mundo repleto de desafios, a história de Esther serve como um poderoso lembrete da força da fé. Compreenda como a sabedoria e a resiliência podem nos guiar em meio a situações complexas. Descubra a beleza da perseverança e a importância de usar suas habilidades para impactar positivamente a vida dos outros. Este conhecimento prático não é apenas para estudiosos da Bíblia, mas para todos que buscam um significado mais profundo em suas vidas. A história de Esther é um convite para uma jornada espiritual, uma jornada de autodescoberta e crescimento. Ao mergulhar na história de Esther, você não apenas aprenderá sobre a fé, mas também encontrará inspiração para enfrentar seus próprios desafios. Prepare-se para ser movido pela coragem de Esther e pela sua capacidade de se manter firme em sua fé. Esta jornada de descoberta lhe proporcionará uma compreensão mais profunda de sua própria capacidade de resistir e prosperar em meio à adversidade. Com a história de Esther como guia, você encontrará clareza, direção e a força necessária para navegar pelas complexidades da vida. Prepare-se para uma jornada transformadora. A história de Esther, encontrada no livro bíblico que leva seu nome, nos transporta para um contexto histórico rico em desafios e lições profundas. Situada no Império Persa, durante o reinado do rei Assuero, a narrativa nos coloca diante de um cenário de exílio, perseguição e, surpreendentemente, de esperança. Imagine um povo disperso, longe de sua terra natal, carregando o peso da opressão e da incerteza sobre seu futuro. Esta é a realidade enfrentada pelos judeus naquela época, e a história de Esther nos revela como a fé e a perseverança podem triunfar sobre a adversidade. Compreender o contexto histórico é fundamental para apreciar a profundidade da mensagem de Esther. O exílio babilônico, ocorrido séculos antes, havia deixado uma marca profunda na comunidade judaica. A dispersão e a perda de sua identidade cultural e religiosa criaram um cenário propício para a perseguição e a ameaça constante de aniquilação. Imagine a angústia de um povo sem lar, sem voz, ameaçado de completa extinção. Essa realidade, infelizmente, não é um conceito distante. Ela ecoa em nossos dias, lembrando-nos da importância da unidade, da resiliência
e da defesa daquilo que acreditamos. A figura de Esther, uma jovem órfã, emerge como um exemplo notável de fé em meio à opressão. Sua história nos mostra que a fé não é um sentimento passivo, mas uma força ativa que nos impulsiona a agir, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis. A ascensão de Esther à posição de rainha do Império Persa é um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Imagine as pressões e as escolhas que ela enfrentou ao se encontrar em meio a uma corte poderosa e opressora. Como ela pôde manter sua fé e sua identidade em meio a tamanha influência? Outro elemento crucial para entender a história de Esther é a figura. Descubra como a história de Esther pode inspirar sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e participe das discussões. Seu feedback e comentários são essenciais para continuarmos explorando as lições profundas dessa história. Juntos, podemos aprofundar nosso conhecimento e crescer em nossa fé. Para compreender a história de Esther em um contexto devocional católico, precisamos ir além da narrativa histórica. O objetivo é extrair lições práticas que ressoem em nossa vida contemporânea, fortalecendo nossa fé e nos inspirando a agir com coragem e sabedoria. Vamos desvendar os passos para uma compreensão mais profunda e aplicação prática. Primeiro, analise a situação de Esther. Ela, uma jovem órfã, se encontra em um ambiente desconhecido e ameaçador. Como podemos aplicar essa realidade em nossa vida? Imagine-se em um novo emprego, em um relacionamento desafiador ou em um momento de transição. A história de Esther nos lembra que, mesmo em meio ao desconhecido, a fé pode nos guiar e nos fortalecer. Um passo crucial é reconhecer nossas próprias vulnerabilidades e confiar na providência divina. Um segundo passo é entender a importância da perseverança na fé. Esther não desistiu de sua identidade judaica, mesmo sob pressão. Imagine-se em um momento de dúvida ou tentação. A história de Esther nos inspira a manter nossa fé, mesmo diante de adversidades. Como podemos cultivar a perseverança? Reserve um tempo para a oração. Busque a companhia de pessoas que compartilham sua fé e reflita sobre os ensinamentos da Bíblia. O terceiro passo é reconhecer a importância da sabedoria em situações complexas. Esther demonstra sabedoria ao não revelar sua origem judaica imediatamente. Imagine uma situação em que você precise tomar uma decisão difícil. A história de Esther nos ensina a pensar estrategicamente, buscando discernimento e clareza. Busque orientação em sua comunidade religiosa e utilize a oração como guia para suas decisões. Reflita sobre as consequências de suas ações e busque a sabedoria divina. O quarto passo é entender a intercessão e a oração. Mordecai, o primo de Esther, desempenha um papel fundamental na proteção de seu povo. Imagine um momento em que você precisa interceder por alguém ou por uma situação específica. A história de Esther nos ensina a importância da oração e da intercessão. Busque momentos de oração individual e coletiva, e peça a Deus sabedoria para interceder por aqueles que precisam de ajuda. Finalmente, a história de Esther nos ensina a usar nossas habilidades para o bem. Ao ascender ao trono, Esther teve a oportunidade de fazer a diferença. Imagine como você pode usar seus talentos e dons para servir a Deus e aos outros. A história de Esther nos encoraja a sermos instrumentos de mudança em nossas comunidades e no mundo. Identifique seus pontos fortes e busque maneiras de usá-los para o bem, em harmonia com os ensinamentos católicos. Um ponto crucial na história de Esther, que ressalta a urgência de compreender sua mensagem em um contexto devocional católico, é a revelação do plano de Hamã. Este momento, carregado de tensão e ameaça, expõe uma realidade que, infelizmente, ainda ecoa em nossos dias: a perseguição e a injustiça. Imagine uma sociedade em que a intolerância e o ódio cego ameaçam a existência de um grupo. A história de Esther nos coloca frente a essa realidade, exigindo nossa atenção e ação. A trama se intensifica com a revelação do plano de Hamã, um conselheiro do rei Assuero, que arquiteta a destruição total dos judeus. Este ato de maldade
movido por ódio e inveja, representa um problema que transcende o tempo e a cultura. A história de Esther nos confronta com a questão da intolerância e da perseguição, que, infelizmente, ainda aflige comunidades em todo o mundo. Imagine a angústia de um povo ameaçando ser completamente erradicado, sem voz para se defender. Esse é o contexto que exige nossa atenção e nos impulsiona a buscar respostas na fé. A postura de Esther diante dessa ameaça se torna um exemplo de coragem e sabedoria. Ela inicialmente hesita, mas ao perceber a gravidade da situação e a necessidade de ação, decide enfrentar o rei e denunciar o plano maligno de Hamã. Este momento crucial representa um chamado para nós, em nossa realidade contemporânea. Imagine-se em uma situação em que a injustiça e a opressão ameaçam aqueles que amamos. Como podemos responder a essa ameaça com coragem e sabedoria, como Esther? A história de Esther não é apenas uma narrativa histórica. Ela é um guia para nossa vida. Em um mundo onde a intolerância e a discriminação ainda persistem, o exemplo de Esther nos impulsiona a buscar a verdade, a defender o que é certo e a combater a injustiça. Como católicos, somos chamados a seguir os ensinamentos de Cristo, que nos ensina a amar e a perdoar. Como podemos aplicar esses ensinamentos em um mundo repleto de conflitos e injustiças? A resposta está em nossa capacidade de nos posicionarmos contra a opressão, assim como Esther. A revelação do plano de Hamã repei. Em segundo lugar, a figura de Mordecai, o primo de Esther, é fundamental. Mordecai, um judeu fiel, representa a perseverança e a intercessão. Ele demonstra uma fé inabalável em Deus, mesmo em meio ao exílio e à opressão. Imagine a importância da liderança em momentos de adversidade. Como a fé de Mordecai inspirou Esther e seu povo. Observe a intercessão de Mordecai como um modelo para nossas próprias orações e buscas pela vontade de Deus. Terceiro, a ascensão de Esther à posição de rainha é um ponto crucial. Sua escolha por não revelar sua origem judaica inicialmente demonstra uma sabedoria e uma prudência que nos inspiram. Imagine as pressões e as escolhas que Esther enfrentou ao ascender ao poder. Como a fé e a sabedoria se entrelaçam em momentos de decisão. A ascensão de Esther ao trono ilustra como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Quarto, a figura de Amã, o conselheiro do rei, representa o mal e a perseguição. Seu ódio profundo pelos judeus ilustra a realidade da intolerância e da injustiça. Imagine a importância de identificar e combater o mal em nossa sociedade. Como a história de Amã nos desafia a reconhecer e resistir à injustiça em nossa própria vida. A postura de Esther em confrontar Amã nos mostra como a coragem e a fé podem vencer o mal. Quinto, a festa de Purim, celebrada até hoje, demonstra a vitória de Esther e Mordecai sobre a perseguição. Esta celebração nos lembra da importância de celebrar as vitórias da fé e da intervenção divina. Imagine como a celebração de Purim nos conecta com a história de Esther e fortalece nossa fé. A festa de Purim nos convida a reconhecer e celebrar as intervenções divinas em nossa vida. Sexto, a história de Esther nos apresenta lições sobre o uso da posição e da influência. Ao ascender ao trono, Esther teve a oportunidade de fazer a diferença. Imagine como você pode usar sua posição e influência para o bem, seguindo o exemplo de Esther. Como a história de Esther nos inspira a usar nossos talentos e habilidades para promover a justiça e a bondade. A história de Esther nos desafia a sermos instrumentos de transformação. Aplicando as lições da história de Esther em nossa vida devocional, podemos enfrentar desafios com mais coragem e sabedoria. A narrativa de Esther nos oferece ferramentas práticas para superar obstáculos e fortalecer nossa fé. Vamos explorar essas aplicações. Primeiramente, como podemos cultivar a perseverança em meio às dificuldades, assim como Esther? Imagine-se, em um momento de provação, um relacionamento desafiador ou um período de transição profissional. A história de Esther nos inspira a manter nossa fé, mesmo diante da adversidade. Um passo prático é estabelecer metas realistas e criar um plano de ação para lidar com os desafios. A oração constante,
A busca por apoio em nossa comunidade religiosa e a meditação sobre os ensinamentos bíblicos podem nos fortalecer. Em segundo lugar, como podemos aplicar a sabedoria em nossas decisões diárias, como Esther? Imagine-se, diante de uma decisão difícil, um dilema moral ou uma escolha complexa. A história de Esther nos lembra da importância do discernimento e da busca pela orientação divina. Busque conselhos sábios, medite sobre as possíveis consequências de suas ações e confie em sua intuição, mas sempre buscando a orientação divina. A oração e o estudo da Bíblia podem nos auxiliar a tomar decisões alinhadas com os valores cristãos. Terceiro, como podemos enfrentar a intolerância e a injustiça, seguindo o exemplo de Esther? Imagine-se em um ambiente de trabalho, em uma comunidade ou em uma relação pessoal, onde a intolerância ou a injustiça estão presentes. A história de Esther nos encoraja a confrontar a opressão com coragem e sabedoria. Identifique os padrões de injustiça e, quando possível, busque meios pacíficos para combatê-los. Lembre-se de que a oração e a intercessão são fundamentais para nos dar força e sabedoria em momentos desafiadores. Quarto, como podemos usar nossas habilidades e talentos para o bem, como Esther? Imagine suas habilidades e dons, e como você pode usá-los para servir a Deus e aos outros. A história de Esther nos encoraja a reconhecer e valorizar nossos talentos. Busque oportunidades para usar seus dons para fazer a diferença, seja na sua comunidade, em seu trabalho ou em sua vida pessoal. A ação guiada pela fé pode gerar resultados extraordinários. Quinto, como podemos cultivar a intercessão, assim como Mordecai? Imagine um momento em que você precisa interceder por alguém ou por uma situação específica. A história de Esther nos mostra a importância da oração e da intercessão. Reserve tempo para a oração individual e coletiva e peça a Deus sabedoria para interceder por aqueles que precisam de ajuda. Compartilhe suas preocupações e suas esperanças com Deus e peça orientação. Sexto, como podemos lidar com as pressões e as tentações em momentos de adversidade? Imagine-se em situações desafiadoras onde a fé é testada. A história de Esther nos mostra, primeiramente, a paciência e a espera são fundamentais na história de Esther. Apesar da urgência da situação, Esther não age impulsivamente. Ela espera o momento certo, confia na providência divina e se prepara para o momento de ação. Imagine situações em que a pressa pode nos levar a erros. Como podemos aprender com a paciência de Esther e esperar o momento certo para agir? A paciência, neste caso, não é passividade, mas uma forma de discernimento e sabedoria. Em segundo lugar, a coragem de Esther em desafiar a autoridade, mesmo em um contexto opressor, é um exemplo poderoso. Ela enfrenta o rei Assuero, uma figura de poder absoluto, para salvar seu povo. Imagine como a coragem de Esther pode inspirar sua própria luta contra a injustiça. Como podemos cultivar a coragem para confrontar situações desafiadoras, sabendo que Deus está conosco? A coragem de Esther é um exemplo de fé em ação. Terceiro, a intercessão de Mordecai e a oração constante de Esther demonstram a importância da perseverança na busca da vontade de Deus. Imagine a força da oração em momentos de crise. Como a perseverança na oração pode nos ajudar a superar desafios e encontrar soluções? A fé de Esther, alimentada pela oração e pela intercessão, é um farol em meio à escuridão. Quarto, a história de Esther destaca a importância da humildade e da sabedoria em meio ao poder. Apesar de sua posição de rainha, Esther não se exibe nem se gaba. Imagine a importância de usar o poder com humildade e sabedoria. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida, buscando sempre o bem-estar dos outros? A humildade de Esther a torna uma líder inspiradora. Quinto, a história de Esther nos ensina a importância da estratégia e do planejamento. Sua decisão de não revelar sua origem judaica inicialmente e sua ação posterior mostram uma visão estratégica. Imagine como podemos usar a estratégia
e o planejamento em nossa vida para alcançar objetivos que honrem a Deus. A história de Ester nos ensina que a fé não é oposta à estratégia, mas sim à força que a guia. Sexto, a história de Ester demonstra a importância da resiliência. Ela enfrenta perigos e dificuldades, mas não se quebra. Imagine situações em que você precisa demonstrar resiliência. Como podemos desenvolver a resiliência e a perseverança, inspirados no exemplo de Ester? A resiliência de Ester é um exemplo de força interior. A história de Ester, além de ser um relato bíblico inspirador, possui implicações significativas para a nossa vida devocional. Para fortalecer a credibilidade deste conteúdo, vamos analisar alguns pontos de vista de estudiosos e pesquisadores e explorar como a compreensão da história de Ester pode impactar positivamente nossa realidade contemporânea. Primeiramente, estudiosos da Bíblia apontam a importância do contexto histórico para a interpretação de Ester. O livro de Ester foi escrito em um período de exílio e perseguição aos judeus no Império Persa. Compreender esse cenário histórico, com suas complexidades políticas e sociais, nos ajuda a contextualizar a narrativa e a entender as motivações de Ester e Mordecai. Pesquisas acadêmicas mostram que a análise histórica da época ajuda a entender as circunstâncias que levaram ao plano de Hamã e a necessidade de ação de Ester. Imagine como o entendimento do contexto histórico pode influenciar sua própria compreensão da realidade atual. Em segundo lugar, a história de Ester nos ensina sobre a importância da resiliência em meio à adversidade. A resiliência de Ester, em um contexto de opressão e perseguição, é um exemplo a ser seguido. Pesquisas em psicologia demonstram que a resiliência é um fator crucial para o bem-estar mental e emocional. A história de Ester nos inspira a desenvolver nossa própria resiliência, a aprender com os erros e a superar as dificuldades. Imagine como a resiliência de Ester pode influenciar suas decisões em momentos desafiadores. Terceiro, a figura de Ester como rainha demonstra que pessoas comuns podem ter um impacto profundo na história. Sua coragem e sabedoria, mesmo sem ter uma posição de poder inicial, nos inspiram a usar nossos talentos e habilidades para o bem. Diversas pesquisas mostram que a liderança inspiradora, com base na ética e na fé, pode influenciar positivamente a vida de muitas pessoas. Imagine como o exemplo de Ester pode inspirar você a usar seu potencial para o bem. Quarto, a história de Ester destaca a importância da intercessão e da oração. A fé de Mordecai e a perseverança nas orações de Ester demonstram que a oração pode mudar o curso da história. Pesquisas demonstram a força da oração e da intercessão em momentos de crise e angústia. Imagine como a oração pode te auxiliar em momentos de necessidade e como a intercessão pode influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Quinto, a história de Ester nos ensina a importância de usar a nossa voz para defender o que é certo. A coragem de Ester em confrontar Amã, um homem poderoso e influente, nos mostra que todos nós temos o poder. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada de estudo sobre a história de Ester. Agora, vamos consolidar os insights aprendidos, respondendo a possíveis dúvidas e focando em como aplicar essas lições em nossa vida devocional. Afinal, a história de Ester não é apenas um relato histórico, mas um guia para nossa jornada espiritual. Primeiramente, muitas pessoas se perguntam se a história de Ester é real. Pesquisadores e estudiosos da Bíblia, analisando os contextos históricos e literários, concluem que a narrativa de Ester é real e contém lições preciosas para nós. Esses estudos demonstram que a história, embora possa conter elementos literários, reflete a realidade da época e a luta do povo judeu pela sobrevivência. Então podemos confiar na sua veracidade e valor. Em segundo lugar, como podemos aplicar a história de Ester em nosso dia a dia? A resposta está em nossa capacidade de cultivar a fé, a coragem e a resiliência. Imagine um momento em que você precise tomar uma decisão difícil. A história de Ester nos ensina a buscar a orientação divina, a confiar em nossas habilidades e a agir com coragem, mesmo diante da adversidade.
podemos aprender a usar a sabedoria e a estratégia para alcançar nossos objetivos, sempre com a graça de Deus. Terceiro, a história de Ester aborda a questão da perseverança. Ela nos mostra que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força que nos impulsiona a agir, mesmo diante de situações complexas. Imagine um momento em que você está enfrentando uma luta pessoal ou profissional. A perseverança de Ester, em manter sua fé mesmo sob pressão, nos encoraja a nunca desistir. Quarto, a história de Ester também aborda a questão da intercessão. A fé de Mordecai, seu primo, e a perseverança de Ester em oração são exemplos poderosos de intercessão. Podemos aprender a orar por nós mesmos e pelos outros, com fé e confiança. Esses exemplos nos mostram que a oração pode mover montanhas. Quinto, a história de Ester nos inspira a usar nosso potencial para o bem. Ela, ao ascender ao trono, teve a oportunidade de fazer a diferença. Como podemos usar nossos talentos e habilidades para servir a Deus e aos outros? Essa é uma pergunta crucial para todos nós. Sexto, a história de Ester nos lembra da importância da resiliência. Ela enfrentou desafios inimagináveis e não se quebrou. Como podemos desenvolver a resiliência para superar as dificuldades em nossa vida? A resiliência de Ester é um exemplo inspirador para nós. Finalmente, a história de Ester nos lembra da importância da fé em momentos de incerteza. Como podemos manter nossa fé e nossa esperança em tempos de tribulação? A história de Ester é uma prova de que, mesmo em meio às adversidades, a fé pode nos guiar e nos fortalecer. Ao concluir nossa jornada pela história de Ester, podemos resumir os principais pontos e traçar passos concretos para aplicar esses ensinamentos em nossa vida devocional. A história de Ester não é apenas uma narrativa histórica, mas um guia valioso para navegar pelas complexidades da vida, com fé e coragem. Primeiramente, a história de Ester nos ensina a importância da perseverança e da fé inabalável em Deus. Mesmo diante de desafios inimagináveis, Ester manteve sua fé e sua determinação. Essa lição é crucial para todos nós, pois em momentos de dificuldade, a fé nos sustenta e nos guia. Como podemos cultivar essa perseverança? Reserve um tempo para a oração, busque a companhia de pessoas que compartilham sua fé e reflita sobre os ensinamentos da Bíblia. Em segundo lugar, a história de Ester destaca a importância da sabedoria e do discernimento. Ester demonstrou sabedoria ao não revelar imediatamente sua origem judaica, e sua estratégia foi fundamental para sua atuação. Como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Busque conselhos sábios, medite sobre as possíveis consequências de suas ações e confie em sua intuição, mas sempre buscando a orientação divina. A oração e o estudo da Bíblia podem nos auxiliar a tomar decisões alinhadas com os valores cristãos. Terceiro, a história de Ester nos ensina sobre a importância da coragem e da ação. Ester não hesitou em confrontar Hamã e o rei Assuero, mesmo sabendo dos riscos. Como podemos cultivar a coragem para confrontar situações desafiadoras? Busque fortalecer sua fé através da oração, da leitura da Bíblia e da busca por apoio em sua comunidade religiosa. Lembre-se de que Deus está contigo em todos os momentos. Quarto, a história de Ester demonstra a força da intercessão e da oração. A fé de Mordecai e a perseverança de Ester em oração foram fundamentais para a salvação de seu povo. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossas vidas? Reserve tempo para a oração individual e coletiva e peça a Deus sabedoria para interceder por aqueles que precisam de ajuda. Compartilhe suas preocupações e suas esperanças com Deus e peça orientação. Finalmente, a história de Ester nos inspira a usar nossos talentos e habilidades para o bem. Ao ascender ao trono, Ester teve a